Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vou explicar por que a Rússia tem interesse em controlar a Ucrânia e principalmente eu vou explicar por que a Rússia tem mais interesse ainda em garantir que nem os Estados Unidos e nem a União Europeia tenham influência, tenham preponderância na Ucrânia sobre a influência russa. Eu diria que mais interesse que os russos têm do que conquistar a Ucrânia, ter territórios na Ucrânia e etc., o maior interesse deles é garantir que a União Europeia e os Estados Unidos não consigam exercer poder e exercer influência na Ucrânia. Porque a Ucrânia é vital para os planos russos de segurança nacional, né, o seu modelo de segurança nacional, e também para quaisquer planos futuros, quaisquer empreitadas que eles queiram aí empreender num futuro próximo ou distante. Mas vamos ver o que existe na Ucrânia de interessante. Para começar, uma imensa vastidão de terras cultiváveis. Lá é muito bom para se plantar grãos, para produzir alimento. E isso é interessante, tanto para a Europa, principalmente nos países mais ao norte, quanto para a Rússia, porque são essas regiões que sofrem com um inverno muito rigoroso. E vocês sabem, havendo um inverno muito rigoroso, o país acaba tendo que ter como obter alimento em outros lugares, tem que ter como comprar alimento. E aí, nessa história, acaba entrando a África, o Brasil, também a Ucrânia, vários lugares que produzem alimento. Pois é, e a Ucrânia é um dos mais próximos da Europa, então a logística é fácil, a supervisão da produção é fácil, é um local excelente para se produzir alimento. Mas além do alimento existe outra coisa, que é a saída para o Mar Negro. Não sei se vocês já olharam um mapa, eu recomendo ver esse vídeo com um mapinha do lado, mas você vai perceber que a única saída marítima que a Rússia tem por ocidente, as únicas, são o Mar Báltico, né, lá no norte, e o Mar Negro. Existe a saída pelo Pacífico, mas é mais caro, é mais difícil. A concentração de grande produção, de pessoas, tudo que existe de praticamente população, bens e etc. na Rússia está concentrado na parte ocidental, ou seja, na parte oriental, onde fica a Sibéria, etc. É necessário fazer uma viagem muito grande, é extremamente trabalhoso fazer essa viagem, então é interessante para a Rússia ter essa saída para o Mar Báltico e para o Mar Negro. E principalmente a Rússia tem interesse que a União Europeia não vá influenciar na Ucrânia, porque durante toda a época da União Soviética, da Guerra Fria, a Ucrânia era território russo, eles mandavam e desmandavam, faziam o que queriam lá na Ucrânia. Mas aí com o fim da União Soviética, o que aconteceu é que muitos países do leste europeu que se tornaram independentes, eles acabaram se tornando como estados fantoches, como uma espécie de marionetes na mão do Estado russo. Porém, há uns 10 anos atrás houve aquela... 10, 8... Bom, isso no futuro não vai fazer diferença se foram 10, 8 ou 6 anos, né? Mas pouco tempo atrás houve aquela comoção social na Ucrânia, aqueles grandes protestos que foram contrários à influência russa na Ucrânia. A Rússia acusa os Estados Unidos de terem patrocinado esses protestos, de terem organizado esses protestos, mais ou menos da mesma maneira como, sei lá, o PT acusa o MBL de ter sido financiado pelos Estados Unidos e pela CIA para fazer o impeachment. Porque, de acordo com a visão de mundo, na Rússia, a Ucrânia, o povo ucraniano querer independência e não querer viver sobre a tutela da Rússia só pode ser um plano estadunidense, um plano imperialista ou alguma coisa do gênero. Mas bem, eu acho que é preciso explicar agora, que fizemos essa introdução, vou explicar por que a Rússia tem tanto interesse no leste europeu, tem tanto interesse lá na Ucrânia, tem tanto interesse na Bielorrússia, tem tanto interesse na Polônia. Por que a Rússia tenta projetar poder nessas áreas? E aí eu vou voltar um pouco, a gente está falando dos eventos da Guerra Fria, dos eventos lá de 2015 na Ucrânia, eu vou voltar um pouco
Eu vou voltar mais ou menos para o ano 1200, quando a Rússia ela não era esse gigante que nós conhecemos hoje. A Rússia era um conjunto de principados. Vocês já devem ter estudado, né, sobre a unificação da Alemanha, que haviam vários principados na região onde hoje é a Alemanha, e elas foram sendo unificados, e aí acabou surgindo a Alemanha. Pois bem, a Rússia ficava numa situação mais ou menos parecida. Haviam lá os principados, havia um principado de Moscou, o principado de Novgorod, Kursk, Kiev, não importam os nomes, mas eram muitos principados naquela região onde fica a Rússia, principalmente na região onde fica a Rússia, digamos assim, ocidental, mas esses principados não abrangiam o leste europeu, as regiões que hoje, né, compreendem aqueles países como a Bielorrússia e tal. Os principados deles não abrangiam totalmente essa região. Eles eram, de certa forma, avulsos, desprotegidos no meio do continente europeu. Do continente europeu não, né? Do lado do continente europeu. E o que aconteceu foi que dois sujeitos, lá no ano de 1230 e poucos, que faziam parte do Império Mongol, da Horda de Gengis Khan, dois sujeitos chamados Subedei e Batukan, sim, eles têm nomes bem interessantes, eles avançaram sobre os principados russos com as suas cavalarias. A cavalaria mongol tinha a característica de ser rápida, resistente, capaz de né, cobrir grandes distâncias em um curto período de tempo, e os mongóis eles tinham uma grande tecnologia para a época, que era o uso de uma espécie de arco reforçado com chifres de cervo, se não me engano. Eu não sou especialista em arco mongol, mas o fato é que era um arco menor, mais curto, que podia ser operado em cima do cavalo e, ao mesmo tempo, tinha uma tração muito grande, uma tração assim, né, dadas as devidas proporções, semelhante ao arco longo inglês, que é, sem dúvida, uma das invenções mais incríveis em matéria bélica na Idade Média, né, no tempo do qual estamos falando. Pois bem, o que aconteceu é que os mongóis, além disso, eles também tinham obtido a tecnologia de cerco. A tecnologia de cerco, para quem não sabe, é construção de catapultas, balestras, torres de cerco, né? O uso de subterfúgios para invadir as muralhas de um oponente numa guerra, para invadir uma cidade. Isso aí é tecnologia de cerco. Os mongóis obtiveram muito disso quando eles dominaram a China. Então, eles passaram por cima dos principados russos de uma maneira impiedosa. Eles devastaram lá os principados de Kiev, né, onde fica hoje a Ucrânia, de Moscou, de Novgorod. Eles devastaram os principados russos e conquistaram a Rússia. Fizeram com que o povo russo tivesse que recuar muito, ceder muitos territórios, ceder muita terra ao Império Mongol. E aí, o que aconteceu foi que, para prevenir que esse tipo de coisa voltasse a acontecer, para evitar que a Rússia caísse nas mãos de algum outro império que tentasse invadi-los, por exemplo, o Império Persa, chegaram a haver tentativas do Império Timurídeo da Pérsia de invadir, de subir para a região da Rússia, o Império Otomano. Todos esses impérios estavam próximos demais da Rússia. Então, a Rússia, para conseguir se resguardar, buscou limites físicos, buscou barreiras naturais que resguardassem o seu território das invasões que vinham tanto da Ásia Central, lá dos mongóis e desses povos, quanto do Império Persa, do Império Otomano, da Europa Ocidental. Chegou a haver tentativa da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos invadir a Rússia. A Polônia, a Lituânia já tentaram se expandir também para aquele lado da Rússia. E aí, a solução dos russos para conseguir se manter seguros foi aumentar o seu território, foi buscar as fronteiras naturais. Aí, para o sul, eles tentaram expandir o máximo possível para a região do Cáucaso, onde tem, né, aquela cordilheira do Cáucaso, que serve como uma barreira natural
muito forte, uma barreira natural, né, difícil de transpor, e para a Europa Ocidental eles se expandiram para aquela região dos Balcãs, do leste europeu, onde é mais difícil de atravessar, porque eu falei, né, já no início do vídeo, que é uma boa ideia pegar um mapa, mas se você não pegou, pega um mapa aí novamente. E o que acontece é o seguinte, a Rússia passou dos Balcãs, passou daquela região de mais difícil acesso no leste europeu, você tem planícies, você tem as estepes. E as estepes elas têm duas características interessantes. Uma delas é que lá é extremamente fácil para um exército que está fazendo a defesa, né, o exército russo defensor, usar a estratégia da terra arrasada. Ou seja, se deslocar muito rápido, não deixar recursos para os oponentes e obrigar o oponente a atravessar uma terra devastada. Entretanto, existe um problema na região das estepes. É uma região muito fácil de atravessar. É uma região em que, se você não tiver uma barreira natural para conter um exército que esteja vindo lá da Europa, um exército alemão, por exemplo, o exército nazista lá, o que acontece é que esse exército consegue atravessar essa região muito rápido. Consegue atravessar a cavalo, né, como por exemplo fizeram os mongóis, consegue atravessar com o Panzer, como fizeram os alemães, e aí isso praticamente obriga os russos a consolidarem um domínio no leste europeu para garantir uma segurança do território deles. Garantir que o território deles não vai ser atacado nem pela Europa Central e nem por pessoas que venham da região do Império Otomano, que hoje é a Turquia, a região da Pérsia, que hoje é o Irã, a da Ásia Central e etc. Bom, dado esses pontos, o que acontece é, lembrando, no norte da Rússia existe o Oceano Ártico, que é congelado, é intransponível, ninguém passa por lá, existe até possibilidade, mas ninguém passa pelo Oceano Ártico, isso não é uma preocupação. Então a maior preocupação da Rússia, ela é sim garantir a sua segurança, a sua fronteira no Ocidente. Apagou, que droga. Bom, depois eu pego um isqueiro. Aí o que acontece? A maneira da Rússia enxergar a política global, né, a maneira da Rússia enxergar a sua segurança é uma maneira expansionista, que faz com que a Rússia queira ter esses territórios, ter influência na Ucrânia, às vezes até dominar a Ucrânia, a Bielorrússia, a Estônia, a Lituânia, dominar essa região. Mas tem uma coisa interessante. Em contrapartida, né, porque se estamos falando do conflito que está acontecendo hoje entre a OTAN e a Rússia, a gente tem que se lembrar, o chefe da OTAN, quem manda na OTAN de verdade é os Estados Unidos, que é a maior potência bélica do mundo, e eles têm uma situação geopolítica muito diferente da situação russa, que tem seus benefícios e seus malefícios. Pois bem, o benefício da situação dos Estados Unidos é que eles são um país gigantesco, cercado por água a oeste, água no leste, um aliado no norte e um quintal no sul. Isso é o que acontece nos Estados Unidos. O México é submisso aos interesses americanos. O Canadá é um aliado americano, um aliado também com a população muito pequena, que não representa perigo, não representa um risco expansionista, não representa hoje, nem nunca representou direito, correto? E pelo leste e oeste você tem os oceanos. E aí, um sujeito que eu gosto muito, chamado John Mearsheimer, ele escreveu sobre o poder de parada das águas. Como que os grandes corpos de água, os oceanos, eles servem para frear os impulsos de grandes potências. Como que é difícil para uma potência europeia chegar até as Américas pelo oceano. Vejam só, se, por exemplo, o Oceano Atlântico fosse menor e fosse mais fácil para os navegadores portugueses chegarem ao Brasil, a colonização teria sido muitíssimo mais acelerada, com toda certeza. Mas hoje esse poder parador das águas ele ainda existe? Com certeza absoluta. Até a Segunda Guerra, por exemplo, o que impediu os nazistas de exercerem a sua Blitzkrieg em cima do Reino Unido foi a existência
do oceano, né? A existência do mar. E não é nenhum mar tão vasto quanto o Oceano Atlântico. É só um mar o suficiente vasto para garantir que os blindados e as tropas nazistas não pudessem se movimentar livremente na direção do território britânico. Vejam, a França, que tinha mais homens, que tinha mais capacidade de se defender, caiu. O Reino Unido não caiu justamente por causa da água e, é claro, por causa do Winston Churchill, que era um gênio, aquele bulldog. Mas bem, os Estados Unidos têm esse benefício de ter um território muito difícil de invadir, um território muito difícil de alguém ir até lá. Até hoje nunca houve uma invasão propriamente dita no território americano. Houve lá o ataque em Pearl Harbor, houveram, né, os ataques terroristas, mas se você considerar que o único ataque que os Estados Unidos sofreram no seu território foi um ataque terrorista com aviões, sem dúvida alguma você consegue perceber o quanto esse é um território difícil de se chegar. Esse é o benefício que os americanos têm. Inclusive, eles se aproveitaram muito bem desse benefício e construíram uma marinha de guerra extremamente forte, com o objetivo de garantir a supremacia nos oceanos. Tanto que a principal maneira dos Estados Unidos projetarem poder militar é através do mar, é através de porta-aviões. É o país que mais tem porta-aviões no mundo. E aí eles usam esses porta-aviões que andam sempre com os chamados strike groups, que é um grupo, né, chamado grupo de ataque, no qual você tem o porta-aviões, você tem lá fragatas e corvetas acompanhando esse porta-aviões, fazendo escolta, e os porta-aviões servem para decolar os caças que podem jogar bombas atômicas, que podem jogar mísseis de cruzeiro, é fazer o diabo. Bom, isso é o que os Estados Unidos têm de benefício. Mas existe uma coisa que os Estados Unidos não têm e que a Rússia tem, e que é algo que torna a Rússia uma ameaça maior praticamente do que qualquer outra potência no mundo, que inclusive é algo que dificulta muito a vida da China. A questão russa é a seguinte: eles estão na Europa, eles estão lá na Eurásia, no centro do mundo, e se eles conseguirem através das suas manobras, conquistarem o leste europeu, chegarem, né, a dominar toda aquela região da Eurásia, chegarem até a Europa Central, até mais ou menos onde fica a Alemanha, como era a União Soviética, consolidarem o seu domínio naquela região, eles vão ter acesso a uma quantidade absurda de recursos. Recursos materiais e recursos humanos, de modo que a Rússia se tornaria uma superpotência quase imparável. A União Soviética, ela era uma potência praticamente imparável, e a única coisa que fez com que a União Soviética caísse foi o problema dos conflitos internos e o problema da economia disfuncional. Se a União Soviética não tivesse problemas econômicos gravíssimos e o problema dos conflitos internos, essa União Soviética poderia sim ter dominado o mundo. Quem explicou a respeito disso foi um sujeito chamado Mackinder, lá no início do século passado, né? Foi no início do século passado, se não me engano, mas ele explicou o seguinte: aquele que conseguir dominar a região, principalmente da Rússia Ocidental e da Europa Central, do leste europeu até a Europa Central, essa região da Eurásia, ele teria capacidade de projetar poder, teria preponderância sobre todo o resto do mundo, conseguiria projetar poder na Ásia, na Europa, chegar até na França, Espanha, Portugal, conseguiria projetar poder na Escandinávia, no Oriente, e aí essa seria uma superpotência imparável. Então o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos e a União Europeia, para evitarem que isso acontecesse, né, para evitarem que a Rússia conseguisse, a União Soviética conseguisse tanto poder, o que eles fizeram foi adotar a estratégia de contenção, aumentando a sua influência e a sua presença nas saídas que a Rússia tem para o Ocidente, lá na região da Dinamarca, no Mar Báltico, e na região lá da Turquia, né, que antes era o Império Otomano, no Mar Negro.
E é por isso que existe essa relação mais estreita da Europa com a Turquia, da Alemanha, por exemplo, com a Turquia. Existem as bases da OTAN nessa região, fazendo uma contenção da expansão russa, para garantir que os russos não vão atingir o seu objetivo de, né, praticamente se tornarem uma potência imparável. Essa é a chamada de teoria da Heartland, né, que diz que quem conseguir controlar a Eurásia, a região do leste europeu, lá da Rússia, se você pegar um mapa... Nossa, é ruim eu estar sem um mapa aqui, mas imagine um país que consiga controlar toda aquela região da Rússia e do leste europeu, tendo capacidade de projetar poder tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. Esse país seria imparável. Essa aí é a teoria do tal do Mackinder. E aí o que acontece é que você tem um claro cenário de conflito aí. Você tem de um lado a Europa Central e os Estados Unidos. Eu falo Europa Central, a União Europeia como um todo, mas principalmente a Europa Central. Você tem a Alemanha, a França, que são os países mais interessados em garantir que a Rússia não tome conta de tudo, né? E os Estados Unidos fazendo essa contenção da estratégia de expansão russa. E ao mesmo tempo você tem a Rússia, que para garantir o seu espaço de segurança precisa se expandir para o leste europeu. E o que acontece é que você tem um conflito óbvio, você tem um conflito de interesses extremamente claro e praticamente, como podemos dizer, é um conflito de interesses que não tem uma solução fácil. É por isso que esse conflito, essa desavença da Ucrânia com a Rússia, né, a Ucrânia sendo resguardada pelos Estados Unidos e pela Europa, é tão delicado e pode vir a causar grandes problemas, pode vir a causar realmente, né? Eu não sou nenhum alarmista de falar sobre a Terceira Guerra Mundial, mas é um gravíssimo risco, tá bem? Então, era isso que eu queria explicar no vídeo de hoje. Eu acho que tem mais coisa para falar sobre essa questão, mas eu vou deixar por aqui. Pessoal, eu tive que reservar um tempo para gravar esse vídeo, deu um trabalho, né? Eu raramente tenho aí essa meia hora para ficar gravando, mas eu fiz isso para, né, passar um pouco de conhecimento para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido divertido. Eu agora vou reacender meu charuto, que apagou, coitado, tomar meu vinho e vou postar esse vídeo só amanhã de manhã mesmo, quando vai ter mais gente online. Mas por favor, compartilhem o vídeo com seus amigos, principalmente quem quiser aí, né, aprender mais sobre conflitos globais, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sei lá. Nesse vídeo tem muita coisa interessante, pessoal. Um abraço para todos, até a próxima e não deixem de se inscrever no canal, por favor, beleza? Valeu!